E aí pessoal, vamos falar um pouco hoje a respeito dos tipos diferentes de bicicleta. Então as bicicletas elas vão sendo divididas aí em grupos por semelhança, e nesses grupos, conforme os usos que vão sendo dados a elas, elas acabam recebendo características diferentes, vão se subdividindo, mas eu vou falar basicamente de 4 tipos principais de bicicleta, que é a Speed, Mountain Bike, BMX e Urbana. Vamos começar então pela Speed. A Speed é uma bicicleta de velocidade, ela também é encontrada principalmente em espanhol, é chamada de bicicleta de carreira, que é justamente essa ideia da bicicleta de corrida, que pode ser usada para outras finalidades que não necessariamente a competição. Então ela se subdivide aí em algumas principais do tipo a contrarrelógio, que é uma das formas de competição onde o ciclista ele tenta fazer o melhor tempo possível em um determinado trajeto, ele compete sozinho ou em uma equipe para tentar vencer o tempo, mas ele não tem adversários correndo junto com ele, ele está realmente tentando apenas marcar o tempo e fazer a melhor média e o menor tempo possível naquele trajeto. Ela se caracteriza principalmente por causa do guidão bem diferente, que deixa o ciclista em uma posição para aproveitar o máximo possível a aerodinâmica e cortar da melhor maneira o vento e ter um rendimento maior de pedalada. Tem dentro também da Speed as Speed de montanhismo, que são mais reduzidas as relações, para realmente tem também um guidão que facilita um pouco mais a força para que o ciclista consiga subir trechos mais íngremes, que é para o que essa bicicleta é destinada. Tem muito uso também a Speed no ciclismo de estrada, e aí no ciclismo de estrada muitas vezes ela é adaptada conforme o uso de cada pessoa, então as pessoas vão fazendo modificações nela de acordo com as suas necessidades, mas ela é muito utilizada no ciclismo de estrada para pequenas viagens, pedaladas aí de 12, 14 horas que o pessoal faz. Nas pedaladas mais longas, tipo aquelas pessoas que fazem 6 meses, 1 ano de pedalada, às vezes elas usam Speed, em algumas outras vezes elas se utilizam de mountain bike e modificam a mountain bike com algumas características da Speed para ter uma bicicleta mais adaptada às suas necessidades. Eu vou falar um pouco mais a respeito da mountain bike para frente, da questão do conforto dela também, que favorece. E aí, claro, pelo que a Speed ficou conhecida e famosa, que são as competições de velocidade. Então, aquelas competições realmente onde você tem um ciclista correndo ou uma equipe de ciclistas correndo contra outras equipes, tentando fazer um determinado percurso, chegando primeiro ou fazendo em um tempo menor. Essas bicicletas elas são muito facilmente reconhecidas pelo guidão delas, que tem essa característica semelhante a um chifre ali, que é justamente para colocar o ciclista nessa posição mais aerodinâmica de corte do vento. Então, se conseguir ficar numa posição que favoreça uma velocidade maior no rendimento de pedalada. Segundo tipo aí de bicicleta, a mountain bike. Hoje ela se divide em N tipos. Tem mountain bike para downhill, que é especificamente para descidas. Tem mountain bike que são também melhores adaptadas para subidas. Elas realmente vão sendo adaptadas aí de acordo com os usos e com as competições nas quais elas vão sendo inseridas. Mas basicamente a mountain bike tem essa característica de um guidão um pouco mais largo para ter mais firmeza e maior dirigibilidade nela, já que ela é usada de maneira geral quase sempre em estradas ruins, em terrenos muito acidentados. Ela é uma bicicleta que ela tem uma redução de marcha bem grande, então diferente da Speed, esqueci de mencionar que ela tem 2 coroas na frente normalmente, ou às vezes até uma só em alguns modelos. Na mountain bike é muito comum que nós tenhamos 3 coroas na dianteira para ter uma maior relação de marcha, já que ela
sobe alguns trechos bem íngremes e com uma condição de terreno bem acidentado, então ela tem uma relação de marcha normalmente muito maior e bem mais reduzida para poder vencer melhor esses obstáculos. Ela é uma bicicleta também que é muito utilizada no dia a dia pelo pessoal, devido a ela ter uma versatilidade. Então, como ela é uma bicicleta que ela anda razoavelmente bem no asfalto, não tão bem quanto a Speed, que é para isso, mas ainda assim se adapta muito bem ao asfalto, e como ela não tem nenhum problema para andar na terra, em estrada acidentada, superar obstáculo, que aliás ela é feita para isso, então o pessoal costuma utilizar ela muito no dia a dia por essa versatilidade. Acaba usando ela para ir trabalhar, às vezes para ir para aula, ou para se movimentar dentro das cidades mesmo, dos perímetros urbanos. A BMX é aquela bicicleta pequena, ela ficou muito conhecida aí no Brasil como Cross, com alguns outros nomes, aí, algumas variações, que é realmente, normalmente ela é construída em aro 20, existem sim as 26, mas o mais comum e que ganhou mais fama foram as BMX de aro 20, que são essas bicicletas para manobra, então elas são feitas especificamente para andar em pista ou de terra ou pista para manobras mesmo, que são aquelas pistas com rampa, que é onde as pessoas se utilizam delas para prática esportiva, que é essa sequência de execuções de manobras com realmente uma finalidade mais de show, de entretenimento. Ela é péssima para andar na rua, ela foi feita mesmo para pista. A piazada anda na rua, tem o hábito de andar, mas é realmente horrível. Eu já andei na minha época de adolescência com BMX na rua, e assim, a piazada anda mesmo, e eu andava também por metido, porque ela não é feita para isso. É péssima, a posição de pilotagem dela é horrível, o banco não dá altura para você pedalar na posição correta, então não foi feita para isso mesmo. Mas dentro da pista, para fazer manobra, porque ela foi fabricada, ela é excelente, ela tem um desempenho muito bacana. E o último estilo de bicicleta aí é a urbana, que ela tem algumas características também bem visuais assim para o dia a dia. Então você consegue identificar ela por questões como paralamas, bagageiro, cesta, protetor de corrente, coisas que são destinadas realmente a um melhor uso dela aí no dia a dia, já que quando você está indo, por exemplo, para o trabalho, é importante ter ali um bagageiro, uma cesta para levar material de trabalho, para levar as coisas, às vezes está voltando para casa, passa no mercado, levar uma compra, então ela realmente tem essas características, o protetor de corrente para evitar que você suje de graxa a roupa, paralama também para evitar que se você passe em algum terreno mais úmido, evitar jogar lama na tua roupa. Então ela tem algumas características assim bem destinadas mesmo àquela pessoa que está indo para o trabalho, que não está com uma roupa de ciclismo que pode sujar, então para proteger essa roupa, para a pessoa ter aonde levar realmente um material de trabalho, levar uma mochila de aula. Então realmente as bicicletas urbanas elas têm essa característica mais voltada para o uso no dia a dia. Como eu mencionei, é muito comum o pessoal usar também a mountain bike pela versatilidade, mas a urbana ela tem algumas características mais, eu diria talvez mais até adaptadas para esse uso diário. Algumas pessoas também adaptam a mountain bike para ficar mais próxima de uma urbana, então pega uma mountain bike e acabam instalando um paralama, instalando um protetor de corrente, um bagageiro, para realmente ter essa maior versatilidade e ao mesmo tempo ter as características da urbana que facilitam a locomoção diária. É isso aí um pouco então a respeito dos tipos diferentes de bicicleta. Se você gostou, clica em gostei aí no vídeo, se inscreve no canal e assiste os outros vídeos que nós temos em outras temáticas aí envolvendo ciclismo.